Fala aí, Nugtripianos e Nugtripianas, Mestre Vitão aqui. De hoje estou aqui para falar com você, mestre iniciante, seja que você ainda não narrou e quer narrar, ou se você está começando agora e quer entender os percalços que te esperam. Então, se você é deste perfil ou conhece alguém que é, manda esse vídeo para a pessoa, fique por aqui que vamos falar sobre tudo de como começar a narrar RPG de mesa. Antes de qualquer coisa, comente aqui embaixo, por favor, o que fez você começar a narrar RPG, como foi essa trajetória, compartilhe com a gente o que você quiser. Eu, particularmente, comecei no RPG como mestre, quando um amigo meu chegou pra mim e falou: Vitão, narre um RPG de Naruto para nós. Aí eu falei: o que é RPG? E ali foi um caminho sem volta, estamos aqui até hoje, e agora estou aqui contando para vocês sobre isso. Foi uma jornada bem interessante e continua sendo um caminho cada vez mais incrível. Faz 15 anos que eu narro RPG e não é algo que eu pretendo parar, então eu pretendo ser um vovô contador de histórias. Eu narro RPG há 75 anos. Então isso é interessante, ter essa jornada inteira aí pela frente. Então, se você está começando agora, eu imagino que seja um mundo com um turbilhão de informações e que você esteja extremamente empolgado, mas ao mesmo tempo com medo de não entender muito para onde ir. Já me envolvi bastante, eu acho que eu tenho mais de 4.000 horas de narração de RPG. Ou seja, eu já passei por muitos percalços também. Então aqui eu quero te dar 3 dicas para que você comece com o pé direito. E a primeira dica que eu vou te dar é ambientes fechados versus ambientes abertos. O que significa isso? Sempre que você narra uma cena, existem 2 opções para essa cena. Ela é em um ambiente fechado, uma masmorra, um prédio, uma sala, um hospício, ou ela é num ambiente aberto, uma floresta, uma cidade, um amplo espaço gigantesco. A diferença dela é a seguinte: os espaços abertos, eles têm muitas opções de acontecimentos que os jogadores podem escolher. Os espaços fechados, não. Eles têm uma porta, 2 caminhos, 3, 4, 2 salas. Então, o que eu recomendo para você que está começando é que você foque em ambientes fechados. Então isso vai te dar essa maior segurança do que tá acontecendo, de onde eles podem ir, o que tem em cada lugar, o que não tem. Não vai te dar aquela sensação que você precisa improvisar tudo. Imagina você tá narrando numa floresta, os jogadores falam: eu quero virar à esquerda. Só que você tinha pensado que eles iam pra frente. Aí nesse caso você teria 2 opções: fazer com que você tinha planejado pra frente fique agora à esquerda, né? Ou você tem que criar, improvisar, imaginar algo novo. Isso é mais desafiador, é interessante fazer quando você tem um pouco mais de experiência. Então, você tá começando agora, pega uma masmorra, faz um negócio legal ali, estrutura, ou pega até uma masmorra pronta, narre e foque nestes aspectos. Segundo ponto aqui é te falar que pra gente, aqui da Duke Trip, o mestre de RPG ele tem 3 papéis que a gente entende, que é o criador, o narrador e o líder. O líder você provavelmente já está desenvolvendo, porque só de reunir o seu grupo, você já está exercendo este papel. O narrador você talvez esteja começando, ou ainda não começou, mas é contar aí as aventuras para eles, explicar, narrar todo esse processo. E o criador é a pessoa que cria a aventura em si, cria tudo. E neste ponto que eu acho interessante você não se adiantar tanto. Então, busque, neste começo, não ocupar o papel do criador. O que eu quero dizer com isso? Use aventuras prontas, use sistemas prontos, use coisas prontas para você poder focar na narrativa e não ficar preocupado se o desafio que você criou é balanceado, se o seu sistema faz sentido e todas essas questões. Então, pensa num sistema que se adequa ao que você quer narrar, veja uma aventura pronta dele e o livro vai te dar todo o passo a passo de como narrar aquilo. Se for inclusive um livro em que ele tem ambientes fechados, eu acho mais interessante. Um livro muito bom nesse sentido, que eu gostei bastante, eu não sei como traduz, Ice Spire Peak. Ele não é a aventura do guia inicial do Dungeons and Dragons, mas ele tem uma estrutura bem interessante que é assim: os jogadores estão numa cidade, eles pegam uma aventura, vão, voltam. Então você não tem muito espaço para fugir disso, são aventuras bem focalizadas. Eu achei isso bem interessante. E ao você ocupar esse papel de narrador, não de criador, você consegue se desenvolver melhor neste caminho, entender como o mundo funciona. E aí sim, depois que você narrou algumas aventuras, entendeu tudo isso, aí você consegue ter total liberdade, permissão e capacidade para criar aventuras que sejam bem legais, bem envolventes. E aí sim se desenvolver nesse sentido, já sabendo narrar. E o terceiro ponto é justamente este ponto da liderança, que é o que eu falei agora há pouco. E eu vou te contar por que a maioria dos RPGs não funciona e que pode te frustrar bastante. Agenda.
a agenda pode ser a sua pior inimiga ou a sua melhor aliada. Então, se você quer começar a narrar, se você está começando, estruture muito claro, de forma bem precisa, quando vão ter sessões de RPG, qual que é a previsão de duração e já deixe na agenda de todo mundo. E deixe bem claro, ó, gente, toda segunda às 7, todo sábado às 3, todo domingo às 6, e vai durar 5, 10 sessões, vai durar 3 meses, uma aventura que vai do nível 1 ao 20. Coloque uma estimativa de prazo aí de quanto tempo vai durar isso. Porque aí todos criam um compromisso de estar ali, ninguém pode dar essa desculpa de que, esqueci, precisa faltar, preciso levar minha avó no jiu-jitsu, essas coisas, né? Inclusive, existe um vídeo aqui no nosso canal completo falando sobre isso, que é falando sobre como a agenda pode ser a sua maior aliada. Se você seguir essas 3 dicas, você vai conseguir impedir 3 coisas fundamentais. Primeiro, ter que improvisar toda hora, porque o pessoal foi para ambientes que você não esperava que eles iam. Segundo, você não vai passar desafios difíceis para seus jogadores, ou ter sistemas que você ainda não domina e você criou e não sabe como funciona, e fazer aquele momento da sessão em que você precisa parar para explicar e entender você mesmo, né, o que tá acontecendo. E terceiro, ter aquelas mesas que estão marcadas, mas que as pessoas não vão, simplesmente porque elas não entenderam, elas esqueceram e etc. Juntando essas 3 coisas, eu tenho certeza que você vai evitar muitos percalços que eu enfrentei várias e várias vezes, fechou? Então, se você ainda não é inscrito, lembre-se, inscreva-se aqui no canal e a gente se vê mais uma vez na semana que vem. Adiós, até mais.